Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus nos abençoe, nossos votos de paz. Suplicamos aqui a bênção do Eterno, a bênção do Mestre incomparável, dos bons Espíritos, para que possamos ter proveito na nossa atividade, que nos ocupa a atenção, o interesse, dentro daquele respeito que todos temos acerca dos temas magnos da vida apresentados pelo Consolador prometido, a doutrina espírita. Não poderíamos falar em regeneração sem a compreensão de todo o processo evolutivo que faz com que as nossas possibilidades de alma, de espíritos, que são resumidas nos fatores intelecto e morais, alcançassem uma conjugação harmônica e pudessem promover a leitura verdadeira, sem equívocos, da grande luz universal que fez nascer tudo o que conhecemos e que iremos conhecer pelo ilimitado da criação. Considerando a jornada multimilenar da Terra, hoje, na doutrina espírita, encontramos um fechamento de ciclo. E esse fechamento de ciclo diz respeito à revisão imperiosa de todos os processos de vida e de experiência por que passamos através das reencarnações. Quando a doutrina se apresentou pela fenomenologia que marcou época, especialmente no mundo culto ou na cidade que representava a expressão da cultura e da filosofia à época, com Allan Kardec à frente do trabalho, nós começaríamos a soletrar um alfabeto divino de modo diferenciado. Porque então, utilizando os talentos desenvolvidos em várias épocas da nossa história já vencidas. Os homens se apresentavam com a capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar e de sentir, após amanharem em muitas reencarnações, em muitas etapas de experimentação, as próprias almas. E se a evolução no mundo não se passa de forma globalizada, nós vamos entender que grupos distintos, destacando-se da massa, começam um trabalho de abertura de caminhos, de estruturação de temas que interessam a globalidade dos seres. E são esses elementos chamados a uma maior responsabilidade, definidos por mordomos ou intermediários, não importa a nomenclatura, eles são aqueles convidados pelo grande governador do planeta, nosso Senhor Jesus Cristo, a intermediarem valores debulhando-os para os de retaguarda, aqueles que vêm com maior dificuldade, porque têm menos experiências ou ainda estão desviados do roteiro essencial, através dos vícios, das eleições personalistas do eu. Nós encontramos tanto os que sofrem as chamadas vicissitudes do processo evolutivo, quanto aqueles que são os incrédulos, os decepcionados, os revoltados. Nós temos, em termos globais, genéricos, dois blocos. Os que padecem sem compreender e os que sofrem por escolha pessoal, tendo em vista o seu posicionamento. Os símplices, que muitas vezes se entregam e confiam em processos, em mecanismos que não compreendem, mas que julgam ser saídas, ser estradas dadivosas, são os preferidos do Cristo, conforme a página que foi lida aqui anteriormente para a abertura do nosso trabalho. Esses simples são aqueles que precisam de dinamizarem seus processos íntimos, porque a sua simplicidade, a sua ingenuidade, muitas vezes faz
com que adentrem portas ou situações embaraçosas. Nós vivemos num mundo de expiação e prova, em que o próprio Jesus salientou que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. E dentro dessa conjugação, necessidade e circunstância, que o próprio texto revela, ou a proposição crística revela, nós vamos encontrar os simples sendo induzidos a uma espécie de descoberta, às vezes de uma forma dolorida. Mas quando os Espíritos dizem que a vida material é eivada de espinhos, nós entendemos que o reino do Cristo ainda não é aqui. Por isso ele assinalou esse registro, essa verdade. O meu reino ainda não é deste mundo. Porque se fosse, nós não negaríamos o Mestre. Não somente a época em que ele esteve aqui, mas a sua proposição permanente nos evangelhos ou nos ensinos que nos legou. Nós hoje lutamos com a clareza da doutrina espírita para resgatar a essência das coisas e ter certeza da vida naquele sentido mais essencial, que é o do espírito. A matéria é instrumento, e a doutrina espírita define com muita clareza como um instrumento, como laço que prende o espírito, para que ele possa, dentro de condições específicas, se experimentar e desenvolver seus potenciais intrínsecos de alma, de espírito. Porque são esses valores que norteiam a sua evolução no plano da consciência. De todas as operações multimilenares por que passamos, o que fica na alma que jornadeia pelo infinito é exatamente o componente moral. Esse componente moral que faz com que exista a consciência. E através desse componente moral é que lemos o universo. Quando Jesus fala de amar o inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele está falando uma linguagem eminentemente moral. Jesus, em nenhuma oportunidade, cuidou da matéria, porque quem cuida da matéria é quem está com esse compromisso no plano da relatividade evolutiva. Jesus era mestre, senhor, guia e modelo. E os mestres lidam com a verdade essencial. Quando Jesus lança mão desse material didático, sem vincular-se efetivamente a ele, movimentando recursos, criando circunstâncias, para que pudéssemos ter registros, sinais, ensinamentos, para norteamento dos nossos passos, ele agia como aquele que alcançou a posição maior e naturalmente volta à retaguarda para sinalizar e ajudar os companheiros a chegarem onde chegou. Quando a doutrina espírita surge no mundo, nós temos uma proposição muito lúcida, como jamais foi vista em todas as épocas da humanidade. Porque ela não é tendenciosa e ela não é limitada, ela é completa. Ela lança mão do material disponível e que é verdadeiro, mas ignora a parte que não diz respeito à verdade. O Espiritismo não se ocupa de forma, mas da essência. Por isso, ele é definido pelos Espíritos como a alma das religiões, que interessa a todas elas. Circulará pelos seus fundamentos, que revela dentro de molduras especialíssimas. Esse material circulará nas artérias da sociedade, nutrindo as almas. E por isso, o chamado vinde a mim, agora, pelo Cristo Consolador, que foi lido anteriormente, tem uma conotação especial. Nós todos lutamos, nos cansamos, nos exaurimos, nos saturamos. E o Consolador não poderia chegar com uma linguagem diferenciada, porque só entra no reino ou no banquete divino aquele que está na saída dos caminhos. E as saídas dos caminhos é fechamento de ciclo. Quando nós temos uma criatura cheia dos seus sonhos, das suas imaginações, dos seus ânimos,
É bonito ver a coragem dela para lidar com a adversidade. Mas chega um momento em que as circunstâncias depuram o excesso de ânimo, que seria o entusiasmo. E a criatura vai começando a dar nome às situações, aos sentimentos, às percepções. E ela alcança o período da maturidade em que ela diz assim, comecei num gás total, mas eu entendo hoje que não é o entusiasmo que realiza a obra, ele é o estímulo para o começo, mas nós precisamos de prudência e gravidade para chegar até o fim. A doutrina espírita, ela se caracteriza por essa gravidade e por essa prudência. Por isso ela emoldura os temas da espiritualidade para que os novos tempos se caracterizem por fundamentação legítima. Então nós temos uma revisão da nossa história. Jesus não é mais o Senhor dos altares. A morte não é mais uma vilã. A lei divina não é coercitiva ou maldita, ou instrumento da maldição. Nós hoje compreendemos que o universo é amor, que se veste de sabedoria para se apresentar nas proposições mais genuínas. Então a doutrina espírita chega ao mundo, descortina as leis divinas e começamos a compreender que não há maldição, há oportunidades, há construção. Todos os labores a que nos entregamos, mesmo aqueles que nos malsinam, quando a sua resposta é a dor e o sofrimento, nós estamos amadurecendo forças, potencialidades, para então assumir uma postura consentânea com a verdade divina. Nós estamos lidando com a doutrina espírita que tem o papel de resgatar o Evangelho, ou seja, a moral de Jesus para os novos tempos. Não existiria regeneração sem consciência desperta. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, define a mente como espelho da vida em toda parte. E vai definir a mente, no plano em que nos encontramos, como sendo o campo da consciência desperta. Na faixa evolutiva em que os conhecimentos adquiridos nos permitem operar. Isso significa dizer que nós somos aquilo que já laboramos internamente. E vamos ler o universo segundo a evolução feita. Como nós estamos num plano de relatividade, não podemos responder pelo absoluto. Por isso, o orgulho promove a presunção, a vaidade, em que muitos proclamam verdade suprema sem sequer compreender as elementares. Malsinam, acusam, tentam destruir, mas operam como aqueles que no plano da religião formalizada agiam politicamente para domínio momentâneo. Todo aquele que não constrói, destrói, porque Jesus diz que quem comigo não ajunta, espalha. Mesmo nos círculos da doutrina, a negação é um atestado de incompetência. Porque a doutrina explica tudo, está em tudo. E a criatura, quando não compreende isso, é porque ela não está abalizada ainda na compreensão mais dilatada do material que nos chega pela revelação. Mas assim que a criatura entra no espírito da questão, seja na codificação, seja nas obras dos clássicos ou naquelas que vieram autorizadas por grandes instrumentos. Aqui no Brasil tivemos Ivone Pereira, Chico Xavier, que já desencarnaram e deixaram registros maravilhosos, doutrinários. Nós vamos lendo o universo a partir desse material que passa a ser metabolizado no íntimo. E isso é caminho para o Evangelho.
Porque Jesus é a vida perfeita. É a vida do Espírito na sua plenitude. E quando ele revela Deus, ele reflete a imagem do Criador como nós nunca vimos, nunca sentimos, nunca percebemos. Porque a nossa leitura era relativa aos processos evolutivos das épocas por que passamos. Por isso ele diz, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E a lei de justiça passa a ser debulhada e revela o amor. Nós estamos cansados de ouvir que a própria reencarnação, regida pela lei de causa e efeito, que define a cada um segundo as suas obras, ou seja, nós somos herdeiros de nós próprios, regidos por essas leis magnânimas, que são equânimes, justas. Quando nós adentramos o processo da reencarnação, nós entendemos que ali está o perdão divino. E temos oportunidade de ampliar nossa capacidade, revisionando aquilo que foi nosso erro, ou a causa tacanha do pretérito, que passamos a revisar no processo reencarnatório. Da mesma forma que a aranha só pode transitar na extensão da teia que ela tece, e ali ela tem o seu domínio, o nosso campo mental vai até determinada zona vibratória, e é por aí que nós transitamos, e vamos encontrar os nossos parceiros. É preciso compreender isso, para não tentar ser Deus, sendo criatura de Deus. Vós sois deuses de Jesus, é um convite a tornar plenas as possibilidades que vão desabotoando, desabrochando da alma. E é por isso que a doutrina espírita ressurge no mundo, redefinindo as coisas, dando nome aos valores espirituais como nunca se viu, sem desautorizar frentes espiritualistas que são nascentes relativas. Mas o Espiritismo é o consolador prometido pelo Mestre. Ele fala de todos os temas e se caracteriza por uma natureza científica, experimental, desdobrada em filosofia, lidando com temas que vinculam a matéria e o espírito. Abre uma avenida larga em que a moral do Evangelho ressurge. Porque é a mais elevada que a terra já recebeu, a mais pura, e por isso é a que ressuma de tudo. Ninguém que veio à terra revelou Deus, senão o Cristo Jesus. Nós refletimos parcelas da grandeza universal, mas o Cristo trouxe a imagem pura do Criador para as criaturas em movimento evolutivo. Então nós estamos assistindo um momento peculiar no nosso movimento espírita, nesses 150 anos de publicidade de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra libertadora por excelência em termos de religiosidade. Porque ela vem proclamar a verdade essencial e nos instrumentaliza com as chaves que a doutrina espírita trouxe ao mundo desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. A partir do conhecimento e do estudo sério e continuado, porque o codificador assinala em O Livro dos Médiuns que não se aprende espiritismo a brincar. Se uma ciência comum dos homens como a medicina requer anos de estudo e exclusividade de um indivíduo, o que o espiritismo, que tange a vida universal, não exigiria de uma criatura. Não se aprende espiritismo a brincar. E convivendo com os temas fundamentais ou basilares dessa doutrina que se projeta para o infinito, nós começamos a nos dotar de equações e de chaves que passam a abrir as portas da mitologia antiga, do misticismo das religiões de todas as épocas, e naturalmente adentramos as parábolas, as figuras de linguagem utilizadas por Jesus Cristo, nosso guia e modelo.
a vida perfeita, a vida divina, começa então a ser sentida e percebida e emoldurada nas equações humanas que passamos a elaborar. Nós olhamos a vida por outro prisma a partir disso e lembramos aqui uma frase de Chico Xavier, entrevistado por uma antiga rede de televisão, quando ele disse assim: aos olhos da fé raciocinada, a simples folha de uma árvore é um poema tão belo quanto Shakespeare. E para uma alma purificada, que adentrou o universo da compreensão, não dos raciocínios frios, da compreensão, ela chega ao âmago do amor e compreende a unidade da vida que se expande do mineral ao anjo, do átomo ao anjo. Essa leitura vibratória que fez um Francisco de Assis assombrar o mundo e que mereceu de um Chico Xavier uma resposta quando indagado se podia ver a alma dos animais e das plantas. Ele respondia com singeleza: se eu me concentrar muito, eu posso sim ver a crisálida de alma nos animais e o movimento da seiva nas plantas. O amor ao universo, à criação de Deus, é o que ressuma dessa compreensão que o Evangelho de Jesus enseja, porque toda doutrina é moldura para os ensinos do Senhor, que é a suprema expressão da perfeição que a Terra já recebeu aqui no seu ambiente. Nós temos aqui uns slides que nos ajudam a compreender a beleza do papel do Espiritismo, resgatando o cristianismo essencial para nortear as almas nesse momento de transição, tendo em vista a regeneração que se insinua. A transição é a confluência de duas realidades definidas pelos Espíritos. Nós vivemos expiação e prova, um mundo em que as lágrimas, as dores, os constrangimentos são permanentes, até pela postura dos seus habitantes, pelas ilusões que salteiam as inteligências e fazem-nas desviar do seu rumo essencial. Esse mecanismo do passado saturou almas que se projetam em busca de algo mais essencial e divino. São almas amadurecidas, são as dotadas de senso moral, no dizer do codificador. O senso moral é o coroamento da razão, porque a razão pode errar, muitas vezes baseada em falsos princípios, nas ilusões, no interesse pessoal, que nasce do egoísmo, que é patrocinado pelo instinto de conservação. E nós estudamos isso tudo na obra básica. Quando nós entendemos que esse mundo prepara almas que se projetam para uma outra realidade vibratória de busca e realização, nós temos aí um cortejo de luz, de projeção espiritual e de seres que se achegam e começam então a conjugar com esses valores mais amadurecidos, e eles passam a ter uma postura diferenciada, aquela da fraternidade, em que sabedoria e amor se conjugam para a elaboração de um novo sistema de vida, para a elaboração de uma nova era em que nós não precisamos destruir uns aos outros, mas podemos, didaticamente, nas habilidades do pensamento e do sentimento, acolher, ambientar e projetar para o futuro. Esse é o propósito. Chama-se regeneração. É um período de restabelecimento, depois de muito tempo de confusão e loucura. Esta era foi profetizada
e está em fundamentação, em implantação vertiginosa no mundo. O caos sugerido pela transição, que obriga muitos a revisarem seus processos, e define algo que Emmanuel nomeia por ensimesmação, passa a ser insuportável. A era das drogas é também a era da fuga de si mesmos, em que o indivíduo, não suportando o sistema, a avalanche de ideias e de sentimentos que eclode de suas almas, esses indivíduos passam, muitas vezes, sem apoio moral, sem norte, sem certezas, extremamente fragilizados, perturbados, lançar mão de processos químicos de liberação ou de bloqueamento. São andaimes que podem sustentar em determinados rumos, em determinadas posturas, em determinadas buscas, mas terminam por agravar ou por expor mais os dramas e as próprias chagas do indivíduo. Não é cura, é agravamento de quadro. Todos esses processos caracterizam a transição. Mas nós encontramos aqueles que começam a acender luzes no campo mental, nos sentimentos, e procuram não se contaminar com os modismos que são negações. Existe negação intelectual, existe negação dos sentimentos, existe negação moral, psicológica e física. A negação está em todas as órbitas. E por isso a doutrina espírita tem um papel espetacular, porque é o mestre universalizado. É Jesus de volta noutro Consolador, que ficará conosco, ensinando-nos todas as coisas e relembrando tudo o que ele dissera. Esse outro Consolador caminha conosco. E como mestre, ele opera em todos os momentos da nossa vida, porque nos instrui sobre as coisas. Aguarda o movimento, como Jesus fez com Pedro, turrão. Caminhou, 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 e mesmo na negação, quando ele havia sido crucificado, Jesus profetiza que ele o negará 3 vezes antes que o galo cante. Mas é o processo de fundamentação das concepções mais altas recebidas de Jesus por efeito inverso. Pedro sofre terrivelmente com a sua incapacidade de aderir de pronto ao mestre incomparável. Mas o próprio sofrimento dele faz com que ele, homem velho, se sature e permita o homem novo surgir, como sustentáculo da Boa Nova no período chamado apostólico. Jesus parte do mundo e chega o período apostólico. Eles vão multiplicar a obra. Serão os mordomos fiéis e prudentes que pegarão o alimento divino, o pão que desceu do céu, e oferecerão aos homens, através de porções, porque eles não suportam o alimento inteiro. Então há todo um processo de preparação. É o espírito de sequência, a ordem natural das coisas, para que pessoas se capacitem. Então o espiritismo, na sua história, ele nasce ciência, desdobra-se em filosofia e atinge o âmago. Allan Kardec profetiza que a última fase, na conclusão do Livro dos Espíritos, que a última fase do espiritismo é a da aplicação moral. Esta fase chegaria. E nós vamos observando que nos 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas almas amadurecidas, porque são muitas gerações de espíritas se sucedendo no mundo. Já temos várias gerações. Quantos espíritos que tiveram o toque desde a época do codificador retornaram? Em 1971, o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, numa entrevista em São Paulo, numa rádio, respondia perguntas de Herculano Pires.
E ali Chico revelou, a partir de informações do benfeitor Emmanuel, que na virada do século XIX para o século XX, o Brasil recebeu em torno de 15 a 20 milhões de espíritas, principalmente franceses, no seu solo. E Emmanuel assinalava na época, através de Chico, que o fenômeno foi tão impressionante que quando o Brasil proclamou república, nos interiores da pátria cantavam a Marselhesa em comemoração. E que o povo à época sabia muito mais de Revolução Francesa do que de Marquês de Pombal. A observação dele é criteriosa e nos ajuda a compreender por que é que o Brasil tem essa natureza para a espiritualidade, para o espiritismo. O contributo foi substancioso. E nós estamos aí a repetir experiências. Desencarnam, se preparam no mundo espiritual, retornam, se capacitam para fazer a doutrina expandir potenciais e alcançar a sua plenitude. Os espíritos, à época de Allan Kardec, na Revista Espírita, em fevereiro de 1868, comentam que o espiritismo ainda não havia saído dos cueiros. E quem é antigo aí na criação de filhos sabe, né, que o cueiro era usado para dar sustentação à criança. E nós observamos que, se nos emancipamos de muitos conceitos, vamos dizer, mais acanhados, nós ainda caminhamos com muito misticismo, e misticismo barato. Caminhamos, às vezes, sem compreender que a mediunidade pode estar a serviço de sombra, inventando modismos para desarticular, sob a tutela da treva, a quem não interessa o sucesso do espiritismo como consolador prometido, as suas estruturas mais vigorosas, como, por exemplo, esquecer a obra da codificação, como, por exemplo, renegar uma contribuição evangelizante que veio através de um médium ímpar, como Chico Xavier. Muitos anatematizam Chico e sua obra, ou a obra de seus mentores. Mas nós queremos ver os anatematizadores apresentarem uma folha de renúncio e de humildade, de amor à humanidade e de coragem moral, como Chico Xavier. Apresentem-se no padrão de Chico e então respeitaremos as suas opiniões. Do contrário, é balela e presunção de vaidosos, que estão a serviço da sombra, tentando destruir o que Jesus tenta estabelecer com o heroísmo e o testemunho dos seus fiéis seguidores no mundo. A autoridade diante da doutrina e do evangelho é apenas moral. Intelectual pode ser grande equívoco. A doutrina esclarece, mas a conversão é indispensável para se ter autoridade diante dos inferiores e diante da liderança que coordena o mundo para uma nova era. E é por isso que o evangelho é resgatado, porque sem evangelho não tem moral. E sem moral não tem autoridade. Cerebração qualquer um faz. Haja visto os grandes filósofos de todas as épocas que concebiam luz, depois caíam nas trevas da negação. O camarada que conseguia conceber grandes valores do universo, chegava muitas vezes a propor o suicídio como solução para a vida. Isso não é luz, é treva. Com todo o respeito ao brilhantismo da sua cabeça, mas sem coração não tem vida. Não tem vida. O grande fenômeno do universo chama-se fraternidade, porque é amor puro e desinteressado. Por isso a bandeira do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Caridade não é esmola. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Mostrem isso e todos respeitaremos. Nós temos aqui alguns slides para nos ajudar a compreender a grandeza do propósito do Espiritismo, resgatando o Evangelho para os novos dias que iremos viver de regeneração. E podemos aqui analisar o Espiritismo, como Jesus o fez, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza
que revela tudo quanto Cristo disse e fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Isso está na Gênese, no item 41, da obra de Allan Kardec. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo pela razão de que não há outra melhor. Está na Gênese, item 56, capítulo 1. São considerações que nos ajudam a compreender o papel essencial do Espiritismo, que não é ficar debatendo se existe mortalidade. Isso é muito primário para quem já sente a verdade divina. Mas é trabalho também do codificador para as almas que estão começando a descoberta dos temas imortais. Não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir em que pesem as maiores dificuldades. É uma consideração extraída do livro Renúncia, consideração de Alcione, junto da família em que ela operava. Nós vamos trazer essa reflexão porque ela utiliza ali, sob a tutela de um benfeitor, que é um sacerdote, e que é a reencarnação de Emmanuel, que é o padre Damiano, uma metodologia muito interessante de estudo do Evangelho, que vai se enriquecer de forma extraordinária com o auxílio das chaves espíritas que nós possuímos. Se ali eles apenas se atinham ao aspecto moral da vida, a partir do Evangelho, nós temos na doutrina espírita toda uma revelação científica que emoldura a autoridade do Cristo e nos faz compreender o que é uma vida para além daquela que nós já vivemos. Se nós conseguimos uma expressão existencial, nós temos uma vida plena a nos aguardar. E para isso é preciso desenvolver os sentidos da alma, que passam pelo conhecimento e pela sensibilização para que a postura se altere. Então nós temos que nos ganhar em termos evolutivos. A conversão, acima de tudo, é o nosso trabalho de ajuste a uma vida maior e melhor. E para isso a gente tem que estar instruído. Ninguém faz alguma coisa sem ser instruído, porque ninguém nasce sabendo. Nós somos criados simples e ignorantes, sem saber. E vamos ser instruídos pelo mecanismo natural da vida, que é o aprendizado empírico, né? A criatura aprende pelas reações, por ela própria, e chega a conclusões, mas também pelas revelações. Aqueles que já passaram à nossa frente, que são os irmãos mais velhos, e que já adquiriram a sabedoria e o amor, eles retornam na condição de missionários e utilizam recursos dispostos para nos ensinar sobre a vida e o universo. É tão curioso porque o homem, ao lidar com a criação, ele vai catalogando pela observação, pela experimentação. O Emmanuel chega a citar o Demócrito, que viveu antes do Cristo, na Grécia Antiga, e ele observou os pombos, os pássaros, a cata de comida na praça, e enunciou o princípio atômico, que recebeu contribuições ao longo da história, e hoje a gente já está estudando se é onda, se é partícula, né, o comportamento lá na intimidade desse átomo, o comportamento dessa energia. Então nós estamos avançando no tempo, mas é preciso que alguém comece a observar. E nós não criamos nada, nós não somos donos de nada, nós somos co-criadores. O sábio foi alguém que estudou a natureza, e a natureza não foi o homem que criou. Onde está a autoridade do homem? Por que ele nega? Se ele pegou o bonde andando, vamos dizer assim.
O livro Gênesis é de tanta sabedoria, interpretado pela doutrina espírita, porque nós temos lá o movimento de faça-se a luz, o Fiat Lux. E é tão curioso que o narrador diz assim: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ele definiu o início de tudo como a tarde e amanhã. Por quê? Sabedoria pura. Porque amanhã nós desconhecemos. Ele partiu de um ponto, e a tarde e amanhã foi o dia primeiro. Não poderia ser diferente. E por isso há sabedoria na obra. Nós é que não sabemos compreender. Então nós começamos a analisar a vida a partir de um ponto em que a mente desperta. Começamos então a dar nome às coisas, porque é o Adão que faz isso, o primeiro homem. E o primeiro homem ali é simbológico, porque é uma raça. É raça adâmica. E vamos estudar isso na doutrina espírita, que é uma ciência que trata do assunto. E isso nos ajuda a compreender o espírito de religiosidade da vida, que nasce do poder divino, que nós ainda não temos senso para avaliar na sua intimidade. Por isso estudamos os atributos da divindade, o que Deus não pode deixar de ser. A partir daí, nós temos um piso. Mas o homem só formou suas ciências a partir da filosofia. Porque primeiro ele começou a observar e enunciou princípios. Então a ciência de hoje, que conta com tecnologia, ela é diferenciada, mas ela nega muito a intuição que foi usada lá atrás. A observação. Então essa forma de se manifestar pelo pensamento, pelas ideias, pelas concepções, isso é muito importante. Mas não é tudo. É uma premissa. Porque o indivíduo só sabe quando ele elabora no sentimento e vive. Aí ele é mestre. Então o instrutor é aquele que informa, mas o mestre é aquele que vive e ensina todos os ângulos. Então por isso Jesus é mestre e Senhor. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então qual que é o objetivo? Dito pelos Espíritos. Iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Qual que é o nosso problema no mundo? O ódio. As trincheiras do separatismo, do preconceito. É isso. Então nós temos que educar o quê? A cabeça? Mas a cabeça está a serviço da bomba, da guerra, do apartheid, né? De leis que dão brecha à corrupção e que atendem grupos de interesse. Não é assim? É. Legisla-se geralmente em causa própria. Ou por interesse de grupos. Ou a gente não sabe que o mundo é assalariado pelo crime. Emmanuel tem um termo que ele diz assim: a ciência ainda assalariada pelo crime. E quantas drogas são desenvolvidas não para a saúde, mas para manter a economia em alta? Quantas? Há denúncias. Na revista Veja, de não sei que ano, nas páginas amarelas, uma autoridade brasileira na área da medicina, que participa de um trabalho magnífico na ONU, denunciou a psiquiatria SA. Quem lê, entende. Quem lê, entende. As indústrias farmacêuticas. Qual que é o interesse mesmo? É claro, o joio cresce ao lado do trigo. Há progressos. Mas os interesses ainda são econômicos. Então nós entendemos que não é só o Brasil. A corrupção existe no ser humano. Não só na política, em todas as áreas. Nós conhecemos esse tipo de proposta até mesmo no movimento espírita, que vive eras de mediocridade e de negação do divino. De interesse econômico. De vantagens, de projeção, de vaidade. Isso é corrupção. Isso é falta de identidade divina. Então, o propósito do Evangelho, ele é o instrumento mais autorizado para mudar essa história e tornar os homens irmãos. E são palavras do alto.
A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. O Haroldo Dutra Dias gosta muito de dizer que muita gente tem ideia do Evangelho, de passagens do Evangelho, mas nunca pegou o Novo Testamento para ler. O dia que o Chico contou isso no meio espírita, muita gente fez cara estranha para ele. Você preso à Bíblia? E o Chico comentava, um amigo me ensinou a ler o Novo Testamento. E eu descobri as maravilhas de Jesus. Porque Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, explica que levantou uma ponta do véu que ocultava esses mistérios. E usou um método muito curioso, que nós descobrimos há pouco tempo, pela pesquisa do Haroldo, em cima da obra de Emmanuel, que se chama colar de pérolas, que era uma técnica do povo hebreu, de estudar a verdade divina. Então ele ajunta num fio de ideias, várias pérolas, e conjuga esses valores. Então a gente entende por que é que ele extrai, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que dá a tônica e o título para o capítulo, a passagem do Novo Testamento, geralmente do Novo Testamento, mas usa também do Antigo, algumas vezes. Ele discorre sobre aquilo, dentro das ideias espíritas. Às vezes anexa outras passagens correlacionadas, explica essas passagens, e depois ele dá a palavra para os espíritos, que vão comentar a essência dos temas ali abordados, comunicações recebidas. Nós temos ali um colar de pérolas. É uma técnica de estudo que enriquece, que dá uma universalidade ao tema. Essa técnica, Emmanuel utilizou na coleção Fonte Viva, que deixou material de interpretação, de exegese esparso em várias páginas. E hoje a Federação Espírita Brasileira, através do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, está editando e lançando obras que facilitam a aplicação dessa técnica, que são sugestões ou diretrizes de estudo aprofundado do Evangelho segundo o Espiritismo, que era apenas lido e comentado, agora passa a ser esquadrinhado por um estudo aprofundado, em que outras obras são requisitadas para formar esse colar de pérolas e emoldurar a beleza do que está contido ali. E não para aí, porque podemos ir para as parábolas, que não estão exploradas no Evangelho segundo o Espiritismo, podemos ir para os textos dos ensinos de Jesus, os ensinos do Senhor, e não tem limite. Não tem limite. Então ela precisa, a mensagem de Jesus precisa ser conhecida. Primeiro, uma leitura meditada. Vamos refletir no que ela quer dizer. Para isso, nessa sugestão, essas diretrizes de método de estudo, nós vamos aprender. Porque o Emmanuel tinha conhecimento da cultura do mundo hebreu na vida espiritual. Então, quando ele traça, ele diz assim, na antiguidade, os judeus tinham essa prática, e vai esclarecendo. Aí nós vamos a um dicionário da Bíblia, por exemplo, que é uma coisa simples. Quando nós não conhecemos alguma coisa, o que a gente procura? Não sabemos uma palavra, o sentido dela. Dicionário. Isso é um dever nosso, de cultura, de educação. Então, a gente não sabe, a gente procura. Allan Kardec tem uma nota em textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele procurou um estudioso do hebraísmo na sua época, para entender determinado sentido de palavras, de termos idiomáticos que estavam narrados no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Kardec, como pesquisador, fez isso. Isso é pesquisa, isso é ciência. Ciência não é só coisa química, não. Não é só esquadrinhar um corpo para ver onde está o órgão, não. É também estudo e raciocínio. Isso é ciência. Então nós vamos observar que o codificador deu e ainda colocou no pé de página, mostrando o caminho. Então a gente busca um dicionário de Bíblia, consulta uma autoridade no assunto, e aí vamos trazer a informação para o grupo de estudo, meditada para sentir e viver. Porque quando a coisa faz sentido e ela entra na alma, aí a gente dá chance para ela viver. Então nós
colocamos aqui a proposição que está no livro Renúncia, que revela esses bastidores da metodologia utilizada e depois novamente utilizada por Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Então nós temos aqui uma citação que é do livro Paulo Estevão, apenas para a gente amadurecer concepções sobre a importância de estudar a doutrina e usar a doutrina para interpretar o Evangelho de Jesus. A importância do Evangelho. Nós temos aqui um texto que foi de Estevão, e ele diz assim nas considerações dele: a lei é humana, o Evangelho é divino, Moisés o condutor, o Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Conceitos sublimes, para que a gente possa entender que só a lei não nos projeta. É como se a gente se contentasse com o alicerce da casa. A gente não se abriga no alicerce. É preciso construir a casa. E a casa é o Evangelho. O alicerce é a lei. A justiça antecede o amor. E o Emmanuel tem uma frase que nos ajuda a compreender isso. A disciplina antecede a espontaneidade. Com isso a gente entende o que é lei. Você não está habituado a fazer aquilo não, você se obriga a fazer. Você se obriga a levantar cedo para trabalhar, você se obriga a chegar na hora. Você se obriga, porque há punição se você não fizer. Mas chega uma hora que você fala assim, eu faço isso com o maior prazer. Aí chegou o amor. Então você já tem prazer, satisfação de fazer aquilo. Então a disciplina antecede a espontaneidade. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, Allan Kardec prioriza o ensino moral no Evangelho. E é o que interessa à humanidade. Certa feita, um companheiro nosso recebeu umas indagações de uma pessoa evangélica. E naquele diálogo, a pessoa evangélica estava tentando exatamente desautorizar a doutrina espírita. Aí perguntou para ele assim, mas essa coisa de reencarnação nós não vamos engolir nunca? Aí o elemento dentro de um espírito de entendimento e respeito muito profundo disse assim para a companheira: olha, isso é uma questão menor, porque a reencarnação é uma lei menor dentro da lei maior que é o amor. Então o importante é o amor. Vamos falar essa linguagem. Bonito, gente. Porque reencarnação, um dia a gente larga ela, mas o amor nunca. A reencarnação explica a justiça divina. Ela fundamenta a justiça divina. Ela fundamenta. Ela mostra que não existe nada errado. Então, a Europa, por exemplo, o povo critica muito a religião, fala assim, Deus que deixa a criancinha ser assassinada, Deus que deixou judeu ser morto por nazista. Onde é que ele estava? Dormindo? Eles não entendem o mecanismo evolutivo pelas reencarnações. Então, a doutrina espírita é uma resposta lúcida, lógica e clara à humanidade. Só a doutrina consegue equacionar esses dramas, pela lei de causa e efeito. Por isso, a revelação da reencarnação é importante. Mas o mais importante é amar. Quando nós optamos por um estudo mais aprofundado de doutrina do Evangelho, existe fundamentação para isso. Então a gente trouxe alguma coisa para a gente poder refletir. Porque sem isso a gente não atinge a regeneração. Ou seja, o homem novo não nasce. O filho do homem. O filho do homem que é o símbolo de renovação. Aí fica o homem velho dando as cartas. Aí não tem jeito. Não se coloca remendo de pano novo em vestido velho. Porque rompe. Pior ainda do que estava.
Então o texto é de João Evangelista, recebido em Bordeaux, 1862. Está inserido na Gênesis, item 53, capítulo 15. Ele diz assim na comunicação: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. O que o João está querendo dizer para nós? Estudando o Evangelho, com as chaves que nós temos no Espiritismo, nós encontramos a verdade. E afastamos de nós os erros de concepção, de conduta. Tem muita gente que guerreia em nome de Deus e acha que está fazendo um trabalho bonito. O mundo árabe faz isso. Nós temos aqueles homens bombas. Agora também tem mulheres. E eles fazem isso achando que vão ganhar o paraíso. São equívocos. Equívocos de interpretação. A razão está falseada. Ela parte de premissas falsas. De leitura falsa da verdade divina. Então, por isso tem que ter chave, gente. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de nós. É a personalidade egoística e má, que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia, para que possamos viver em Cristo. Olha que bonito. No livro Renúncia, Alcione comenta sobre um texto de Paulo, sobre esse combate, a morte da criatura velha. Como que a criatura velha morre? Eu pergunto para vocês. Tem muita gente que fica aí, eu tenho que ficar vigilante, combatendo, para que eu não seja essa pessoa errada ou tendenciosa. Eu preciso ficar vigilante. Esse é um sistema errôneo. Porque ele é improdutivo, ele deixa a pessoa em tensão mental e deixa a pessoa fixada no erro. Por isso que a gente não acredita em obra que fica trabalhando como que é obsessor, como que é treva, como é dragão. A gente não acredita nessas obras, porque elas impregnam a mente da pessoa no mal. Sabe como é que a gente sai do mal? Estudando bem, estudando a luz. Não é estudando o mal. O mal a gente sabe dele é saciedade. Nós somos sagazes, nós temos muitas reencarnações de maldade. Se olhar para trás, vira estátua de sal. O texto do Evangelho orienta nesse sentido. A mulher de Ló foi orientada a não olhar para trás. O que é isso? Saudosismo. Curiosidade. Não olha, olha para frente. Não olha. Quando a doutrina espírita revela a reencarnação e fala do passado, para a gente estudar as tendências, o Emmanuel, ele se posicionou contrário à curiosidade em relação à pesquisa do passado, através de regressões de memória. Porque a gente recebe o anestesiamento, entre aspas, o esquecimento do passado, exatamente porque ele não interessa. O que interessa é o plano de trabalho e olhar para frente. Então, esse saudosismo, as pessoas se perdendo em pretérito, o pretérito é apenas advertência. Um dia um companheiro numa reunião mediúnica virou para o dirigente, que era o Honório Abreu, e falou assim: Honório, essa coisa do esquecimento do passado é muito oportuna e a gente lembra da própria direção do carro. Você não pode ficar olhando para o retrovisor, que é a retaguarda, porque se você olhar para o retrovisor, você bate o carro. Você tem que dar aquela olhadela só para sinalizar, mas você tem que olhar para frente. A imagem dele foi maravilhosa, muito oportuna. Então, quando se revela sobre o passado, é para a gente ter uma ideia de ver o mecanismo da lei de justiça operando indução a grandes conquistas. O passado é advertência. A gente não pode voltar para ele. Ele não serve. Nós somos muito maiores do que aquilo que a gente viveu, em termos de expansão de possibilidades. Então, nós temos que focar o bem. Então, o estudo do Evangelho é que liberta a pessoa. Isso vale, por exemplo, para uma pessoa que está com um processo de indução ao suicídio. Você fala assim, lê o Memória de Suicida. Não. O livro é uma advertência permanente. Mas quando a pessoa tem condição de estudar o assunto. Quando ela está no limiar, ela tem que estudar o Evangelho. Porque ela tem que ver luz.
Ela tem que compreender soluções, ou aprender soluções. E não ser induzida a sintonizar quadros de suicídio. Isso é perigoso, né? Aí nós temos, lembrando aqui essas sugestões, né, essas diretrizes que são utilizadas, Alcione diz assim, lá na Espanha, ela estava na França, vivendo com o pai, num quadro muito difícil de testemunho, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Então ela está dando uma ideia. E nós vamos passar rápido aqui para a gente poder... O Emmanuel, quando ele apresentou a obra Fonte Viva, ele começou por Caminho, Verdade e Vida. Então ele pôs assim no prefácio da primeira obra em que ele explorava textos, versículos extraídos do Novo Testamento. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Então ele começa a dar notícia do trabalho que ele fez. Porque é como se fosse drágeas que são extraídas daquele conjunto, daquela farmácia divina, né? Traz uma drágea e coloca à disposição e debulha ela. A composição dela, ela contém isso, ó, aplica a sua vida. É um trabalho muito bonito, que tem sido muito valioso ao longo das décadas para todos nós. Aí nós temos aqui a palavra do Honório, na introdução do livro Luz Imperecível, que é uma sugestão metodológica com 50 anos de experiência nesse assunto, estudando aprofundadamente o Evangelho, utilizando para isso o conhecimento espírita. Então ele estudava o Novo Testamento, estudava até o Antigo Testamento. Então ele diz assim, a implantação das reuniões do estudo da Boa Nova foi adotada como medida capaz de favorecer, pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus. Então nós sabemos que mais cabeças reunidas pensam melhor do que uma só. E ali nós temos conjugados os espíritos, que vão usar as pessoas. Então vem uma ideia, vem uma dúvida, e aquilo tudo dentro de um espírito muito fraternal, de pesquisa, de aprofundamento, de conhecimento superior, de nível superior, a gente vai lançando mão das obras e da própria intuição dos elementos. E há ali uma discussão gostosa, né, dessa troca de ideias, em torno de uma mesa, né, que é uma coisa muito, vamos dizer assim, tradicional e histórica para o espiritismo, né? Nós temos nossas reuniões mediúnicas em torno de uma mesa, nós temos ali os estudos em torno de uma mesa, e sempre foi assim. Então, nós utilizamos, divulgamos muito essa técnica, Jesus a porta, Kardec a chave. Então, nós temos o texto do Evangelho, eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achar pastagens. Se a gente for estudar esse versículo, a gente vai ver tanto movimento aqui de evolução bonito, mas isso é o trabalho já de aplicação da metodologia, né? E Kardec é a chave. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, olha o codificador falando. Tudo se explica de modo fácil. E lógico. É impressionante a lógica. Num ambiente descontraído, ao embalo de entusiasmo e vontade de aprender, o trabalho é levado a efeito em torno de uma mesa, com ampla troca de ideias, argumentos, cotejo de referências bíblicas. A gente vai pesquisando, né? Passagens correlatas, textos dos espíritos comentando, da codificação, da obra do Chico, principalmente. Cotejo de referências bíblicas, comparações, pesquisas em livros ou peças avulsas que tratam do assunto, toda a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido, que verte da letra seu conteúdo sublimado. É um comentário do Honório também, na sua vasta experiência. Então, vamos ver alguns passos aqui rapidamente. O ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Então, prestem atenção. O estudo mais simples demanda o esforço de comparação. Bom, gente,
Se a gente for estudar o psiquismo humano, como é que acontece no campo mental? Nós podemos perceber alguma coisa ou definir uma coisa na base da associação de ideias. Quando os espíritos querem nos induzir a um caminho, o que eles fazem conosco? Eles entram no nosso campo mental, onde nós estamos. Vamos supor que a gente está lá, uma vida bem comum, de sobrevivência, de resolvendo dificuldades da vida. Fala assim, nós precisamos induzir ele a um estado espiritual melhor, porque ele vai ter um trabalho hoje lá no centro. Então eles entram e falam assim, pois é, o seu chefe. Ih, chefe, lá vem o chefe. Aí eles podem dizer assim, presta atenção nele, é um homem de muita responsabilidade, ele tem que dar conta de todos vocês. Aí a pessoa fala assim, engraçado, nunca tinha pensado que o chefe tem que dar conta de mim, da fulana, do Beltrano, do tal, e ele tem que responder para o chefe dele, coordenando o nosso serviço. Então ele tem uma responsabilidade grande. Eu, na minha área, eu já tenho dificuldade, imagina ele que tem que coordenar tudo. Aí os espirituais falam assim, conseguimos. Daí a pouco vem alguém que está subordinado, ele fala assim, vamos ver se fez, né? Porque é preguiçoso. Aí ele falou assim, ele está com um problema em casa, pensa nele, ele falhou outro dia, porque tem gente doente, a cabecinha não está boa. Aí ele falou assim, engraçado, ele falhou, ele deve estar com dificuldade, né? O que está acontecendo com você? Minha mãe está no hospital. E ela está bem? Aí daí a pouco ele fala assim, olha, e eu chamando ele de preguiçoso, ele está com problema. Vou dar uma ajuda para ele. Aí ele começou a mudar a conduta do indivíduo. Ele vai fazendo isso, sai no trânsito. Aí ele vai para xingar, ele fala assim, não xinga não. A pessoa está desatenta. Ele fala assim, não pode ser maldade. Ele me deu uma fechada, não foi de maldade. Não, ele não viu. Ele não viu. Então ele começa, aí ele preserva as energias dele. Quando ele chega no centro, ele tem aquele cabedal de energia para doar. Porque ele não queimou essa energia na ira, na inconformação, na insatisfação, na frustração. Não sei se vocês entenderam. Então a espiritualidade costuma trabalhar assim com a gente. Eles trabalham induzindo com associação de ideias. Então o que está aqui, o Evangelho de Jesus é vibração e vida, ele diz assim, o estudo mais simples demanda o esforço de comparação. Então, quando vem uma ilustração que mostra, gente, isso aqui é analogia, a gente pode trazer isso aqui para dar uma ideia. O André Luiz faz isso, porque ele tem coisa do mundo espiritual que ele não consegue explicar para nós, que é um mundo mais sutil, dinâmico, de fluidos mais eterizados, né? Mais diáfanos. Como é que vai explicar isso para um mundo denso como o nosso, de pancadaria? Então ele fala assim, olha, falta termo para explicar para a Terra. Ou então fala assim, criando uma analogia, podemos comparar a situação com essa da Terra. É isso. O estudo só é rico quando ele é dessa forma. Então muitas vezes a pessoa vai para a reunião de estudo e fica assim, vai para o achismo. Eu acho que pode ser isso. Então sai cada absurdo. Não é achismo. Vamos procurar no dicionário, vamos procurar numa página, a chave para a gente entender o assunto. Né? E aí a gente fala assim, será dentro disso que foi trazido aí da pesquisa, que situou geograficamente, que situou o cargo, que situou o movimento de Jesus naquela época, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então Jericó era mais baixa, Jerusalém tinha uma posição mais elevada. Pois é, mas aí tem o quê? Então porque ela era mais elevada, Jesus subiu ao monte para orar. Então ele ensina para a gente que a gente deve o quê? Desligar do mundo, né? Do ramerrão. Então a gente deve ter mais elevação espiritual. Então esse é o símbolo. E os espíritos vão ajudar a gente a interpretar dessa forma. Então a gente vai conseguindo pegar a essência do ensino. Olha, quando você estiver numa situação de dificuldade, eleva, vai para o monte, ou seja, vai para a zona mais alta da sua individualidade, lá no superconsciente, vai lá buscar, porque lá é que tem. Porque você por si é pobre. Você por enquanto não tem, mas vai lá buscar. Aí você volta enriquecido. Eu orei, eu fui lá e busquei do Pai o que eu não tinha. Então eu voltei fortalecido. Agora eu sei resolver essa situação, porque eu tenho paciência, eu tenho discernimento, eu tenho calma. É isso. Então a gente vai conseguindo entrar nessa vibração e vida a que se refere Emmanuel aqui. E a gente precisa fazer essa conexão com obras, com casos, com situações, para chegar na resultante. Empenhar-se no estudo. Muita gente acha que estudar Evangelho é só ler. Não.
Nós temos que casar evangelho e doutrina. É um casamento, gente, porque a doutrina espírita emoldura o evangelho. Dá fundamentação científica a ele. Para não ser delírio místico. Não adianta ficar Senhor, Senhor, na praça pública gritando como o fariseu, vestido de branco. Tem santidade nenhuma ali, tem hipocrisia. O santo é aquele que, quanto mais apanha, mais compreende. Esse é santo. Porque ele depurou, o ego dele já não responde. Então não quer dizer que a gente tem que sair por aí apanhando dos outros, mas estou dando uma ideia, né? Criando aqui um referencial. Então empenhar-se no estudo intensivo da doutrina espírita, em especial das obras básicas, em seus princípios fundamentais. Deus, Jesus. Por que Deus? Fonte. Jesus, guia e modelo. Temos que estudar, ué. Ele é o nosso referencial de evolução. Como é que não estuda Jesus? Que xinguem os loucos que se bastam, os intelectualoides que detestam religião, que fiquem aí com os filósofos negativistas. Ó. Ninguém liga não, vai ser positivista, vai ser existencialista, não tem problema não. Nós somos espíritas cristãos. E nos interessa Jesus mesmo. A nossa meta é Ele. Então Jesus, vamos estudar espírito, né? Vamos estudar perispírito, que é o envoltório do espírito. Vamos estudar evolução, esse mecanismo, né, de evolução que vincula os princípios inteligentes e os espíritos. O assunto ficou mais complexo, né? Mas é verdade, a doutrina espírita que trabalha isso cientificamente. Nós vamos estudar livre-arbítrio, nós vamos estudar a relatividade do livre-arbítrio, né? Nós somos livres por dentro, mas a nossa ação ela tem limite. Tem gente que quer matar e por mais que tente não consegue. Por quê? Porque o outro tem direito e tem liberdade, a liberdade dele é de viver. Então, depende se ele tem dívida kármica com aquilo, para juntar necessidade e circunstância. Então, isso tudo é relativo. O livre-arbítrio só é pleno quando a alma é pura. Mas aí ela não quer o mal. Ela já se depurou, ela só quer o bem. Causa e efeito, né? É a lei que rege o processo reencarnatório. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Nós temos muitos mundos habitados. Imortalidade da alma. Vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, ação dos espíritos na natureza. Então a gente costuma citar esses princípios fundamentais porque eles conjugados dão esse todo universal da doutrina. O conteúdo espiritual do Evangelho pode ser identificado a partir de um texto completo, um versículo, uma frase, uma expressão, ou mesmo uma só palavra, observando seu sentido no trecho sob análise. Podemos dar um exemplo. O Paulo escreve em uma de suas epístolas, fala assim, prego em grades. Ele estava preso em Roma, mas não deixou de pregar o Evangelho. Aí a gente fala assim, olha, historicamente o Paulo estava preso em grades. O Emmanuel comenta essa passagem. Mas ele quer dizer isso? Ou o Evangelho está sugerindo alguma coisa? Será que o Wagner, para falar de Jesus, ele tem que ser o Wagner? Eu vou me trancar no que eu tenho de imperfeição para que Jesus possa falar. A disciplina, a gente se disciplina e fala assim, vou fazer o roteiro certo. O Wagner está preso. Porque se soltar ele é uma fera. Né? Sagaz, vai fazer jogo, vai deixar vaidade, vai deixar presunção tomar conta. Então, o melhor médium, o melhor trabalhador é aquele que se cala. E isso a gente vai conectar com outro texto do Evangelho, que, se não me engano, é Mateus 3:30 ou 33, em que João diz assim, João Batista, ele diz assim, é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso. Então o Wagner tem que ficar preso. Então prego em grades. E aí eu dou o recado bonito. Porque se eu não tiver esse zelo, vai imiscuir. Eu vou misturar o Wagner com coisa divina. Aí a gente vê esses médiuns aí que falam em Kardec, falam em Chico, falam de Evangelho, mas colocam um monte de bobagem, baboseira. Por quê? Porque soltou ele próprio. Ele se acha. Não pode. Aí a gente lembra do Emmanuel no livro Consolador. Quem são os médiuns? Aqueles que mais erraram no passado. E a sua primeira necessidade é a de evangelização. Não é nem de doutrinação, não. É de evangelização. Que é exatamente entrar na vibração do Cristo, né?
na esfera crística. O conteúdo espiritual do Evangelho, ou melhor, já lemos esse. Buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual. Este é o que dá vida, universalidade, eternidade à Boa Nova. Nós vamos ficar na reunião discutindo virgindade de Maria? Esse é o propósito do estudo do Evangelho? Olha aqui. Buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual. Este é o que dá vida, universalidade e eternidade à Boa Nova. É o aspecto moral. É o alimento sagrado do espírito. É o aspecto moral da vida. É ele que importa. Então, gente, para esse estudo, esse aqui nós não vamos. Então, olha, nós temos todo um roteiro de trabalho com o Evangelho, que é o fundamento da regeneração. Então, nessa conclusão aqui que nós paramos nela, ela diz assim: o supremo escopo do estudo interpretativo do Evangelho é retirar da letra o espírito que vivifica, sob as luzes da doutrina espírita, para melhor entendimento e vivência da Boa Nova. E o último texto, que é a promessa de Jesus, para a gente culminar nossas reflexões, diz assim: quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. A tradução é de Haroldo Dutra Dias. Cumpriu-se a promessa do Cristo na chegada do Consolador, na feição do Espiritismo cristão. O nosso trabalho é a pesquisa séria e continuada na doutrina, para, com essas chaves, adentrar o Espírito e vida que é Jesus. Somente Jesus é capaz de transformar-nos por dentro. Então ele diz assim ao final das bem-aventuranças: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. A glorificação é a Deus, porque Ele é o autor da criação. Mas o trabalho de iluminação é nosso, é competência nossa. Para isso nós estamos munidos de forças intelecto-morais, na razão e no sentimento. É preciso fazer o casamento do Adão com a Eva, conjugá-los. Aí há equilíbrio. Então nós vamos sublimar. Paulo analisa o Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o último Adão foi feito espírito vivificante. Então ele se reporta a Adão como sendo o primeiro homem, o início de tudo. Alma vivente, não tinha ilustração. Mas o último Adão foi Jesus, o modelo e guia. Nele há o espírito vivificante. E a gente pega Maria e Eva. Eva ouviu a serpente e se comprometeu. Maria ouviu o anjo e trouxe Jesus para a terra. No plano das ideias, o Paulo trabalha isso de uma forma linda no Evangelho. Então ele diz assim: a cabeça da mulher é o varão. A mulherada briga com Paulo. Não. Quem coordena o sentimento é a razão, é o homem em nós. A simbologia do homem em nós. A cabeça da mulher é o varão. A cabeça do varão é o Cristo. E a cabeça do Cristo é Deus. São ensinos. Então nós temos que entender a ordem evolutiva. Se a gente não tiver essa concepção de que nós precisamos de ter cobertura do Cristo, a crística, e para isso tem o Consolador, para poder compreender tudo que ele diz, que ficou em linguagem simbológica, parabólica. Então hoje a gente pode entrar o Espírito glorioso do Cristo e começar a viver com ele no dia a dia. É um trabalho para os milênios. Mas que bom que a gente está podendo começar com tanta lucidez, graças à doutrina espírita. Então a regeneração começa aqui, no meu mundo. Quando eu começo a não fazer parte desse ramerrão louco, porque sintonizo faixas superiores. E naturalmente outros estão chegando, outros estão trabalhando. E nós vamos formar uma nova família. Lembrando que os Espíritos disseram, a liderança espiritual do mundo é feita por aqueles que
fazem a vontade do Senhor e começam a abrir clareiras nesse mundo ainda tumultuado e escuro. Então que possamos atender o convite. Vinde a mim, porque o Jesus consola e direciona, e nós temos a luz dele no nosso coração. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, muita paz.